Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, a 20ª edição deste programa em que falamos sobre a saúde mental em tempo de pandemia. Antes de iniciarmos o programa desta tarde, vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, onde estão os 19 programas, os 19 consultórios abertos que realizamos até ao momento. Convido-os também a seguirem o Mais Guimarães na página de Facebook e ainda a enviarem-nos as vossas preocupações, as vossas sugestões quanto a assuntos a abordar neste programa para leitor@maisguimarães.pt. Hoje vamos falar sobre autonomia e o medo da morte. Neste período de pandemia é um tema que vale a pena também abordar com Emanuela Lopes, é psicóloga no Hospital Senhora da Oliveira, a psicóloga residente neste consultório aberto. Olá, Emanuela, espero que esteja muito bem. Olá, Eliseu. Sim, vou estando sempre com estas preocupações, mas de resto tudo bem, espero que consigo também. Muito bem, muito obrigado. Quanto a esta semana, temos aqui duas novidades, dois acontecimentos. Temos uma descida do número de casos assinalados de Covid-19 no Conselho, portanto uma boa notícia. E temos também aqui um elemento que podemos acrescentar, que foi aquele ajuntamento que aconteceu na Oliveira no passado domingo, na manhã do dia do Pinheiro, um ajuntamento espontâneo, como nós no Mais Guimarães pudemos presenciar, e que pode também ter aqui alguma explicação, tendo em conta a pressão que as pessoas estão a viver neste momento, portanto, vendo-se limitadas nas suas liberdades. E, Manuela, o que é que lhe apetece comentar acerca destas duas situações, a descida dos casos de Covid-19, da incidência e também este momento que aconteceu no Largo da Oliveira? Bem, eu acho que em relação ao que aconteceu no Largo da Oliveira, em relação ao Pinheiro, o estarmos a comentar uma semana depois também permite que os ânimos já estivessem mais calmos, porque realmente isto verificamos que trouxe ao de cima muita emoção e muita emoção que se deve, por um lado, à festa em si, não é? Às Nicolinas, ao sentimento de bairrismo em relação a Guimarães e àquilo que é nosso e esta tradição que é celebrada por tanta gente e tão transversal em termos de geração. E eu acho que o que aconteceu foi um bocadinho por aí. Eu acredito nesta questão do ajuntamento espontâneo, penso que sim, quer dizer, levantou-se várias teorias do que tinha sido o que deixou de ser, mas eu acho que esta coisa de podermos dar uma volta, e algumas pessoas disseram mesmo isso, não é? Que saíram para dar uma volta, entretanto juntaram-se ali, e algumas caixas e alguns bombos juntaram-se ali, e um barulho trouxe ao outro, e este trouxe ao outro. Evidente que não posso, e aí não posso, deixar de dizer que não foi, que foi uma coisa positiva em termos deste ajuntamento, porque não o foi, porque realmente nós vimos imagens, eu não estive lá, mas vi imagens, muitas fotografias, de facto, em que a máscara não estava colocada, em que as pessoas estavam a fumar, a beber, a falar, juntas, próximas umas às outras, portanto, se olharmos por esse prisma, um prisma que na minha opinião não tem essa componente que é positiva, mas não me parece que tenha sido uma coisa muito premeditada, do género, vamos nos levantar agora e vamos todos para a Oliveira, porque logo não podemos festejar o Pinheiro como habitualmente e tradicionalmente o fizemos. Penso que levantou aqui alguma discussão, alguma confusão também pela visibilidade que teve em termos de comunicação social, mesmo nacional, porque abriu telejornais, ou quase no início de alguns telejornais, e não pela notícia positiva, até porque de facto nós estamos na linha vermelha. Nós estávamos com dos concelhos com maior número de casos infectados e, tendo em conta isso, não é sempre uma boa notícia, nem é aquilo que traduz aquilo que nós somos enquanto vimaranenses.
Em relação à segunda notícia da atualidade, essa notícia é uma boa notícia, finalmente uma boa notícia, há tanto que esperávamos isso, não é? Que os números baixassem, que se controlasse, que se baixasse, e é de facto uma ótima notícia nós começarmos a ver que as coisas podem melhorar. Evidente que as notícias, através dos epidemiologistas, dos matemáticos, dos cientistas, dizem que não podemos baixar a guarda em termos das restrições, em termos de medidas, para continuarmos a manter esta linha, mesmo após a chegada da dita vacina em janeiro, não é? Portanto, não será uma coisa tão imediata e tão focal que a partir daquele momento então volta tudo ao normal. Por isso é importante continuarmos a passar a mensagem que temos que continuar a proteger, a tentar cumprir todas as normas, porque temos que baixar e temos que continuar a baixar esta tendência. Eu acho que isso é agora a nossa luta imediata. Pois poderá haver aqui uma tendência para baixar a guarda, tendo em conta algumas notícias mais positivas. Falemos Isso. sobre o assunto que hoje trazemos e colocamos em cima da mesa, que é a autonomia e o medo da morte. E, Manuel, haverá algumas aprendizagens interessantes que nós podemos fazer a partir da nossa vivência nesta pandemia e deste confinamento, relativas ao medo e também à forma como nos defendermos dele? Sim, há de facto algumas e deixe-me até que vá se calhar por começar por aqui. Este tema também deve-se um bocadinho à auscultação que fui tendo em relação também às pessoas no dia a dia, seja em termos clínicos, até seja em termos pessoais, que esta questão do medo e do medo da morte está muito presente, não é? Isto trouxe um bocadinho aqui ao de cima estas questões todas. Por isso, realmente parece-me uma mais-valia e se calhar importante e interessante até falarmos e abordarmos um bocadinho estas questões que não fazemos no nosso dia-a-dia, não é? Não é propriamente um tema que andamos espontaneamente a falar. E de facto, em termos daquilo que possam ser aprendizagens ou em relação ao medo, repare, Eliseu, o medo é de facto os nossos medos, acho que em termos gerais, são tão determinantes em áreas tão importantes como é o nosso comportamento, as nossas decisões. O medo comanda isso, comanda o meu comportamento, as nossas decisões, muitas vezes até as próprias decisões políticas, as decisões que vêm de cima, às vezes muito mais que os próprios contributos das ciências e da tecnologia, e nós vimos precisamente isso. Nós tínhamos os números altos, nós tínhamos os cientistas a dizer o que é que temos que fazer, o que é importante continuarmos a fazer, mas nem sempre fazíamos isso, ou pela falta de medo, em que não cumpro as medidas, nem me interessa muito e continuo a sair, ou como é que eu posso contornar as medidas, ou pelo excesso dele. Claro que, e eu penso que isso que é um bocadinho transversal, esta questão da ciência é importante para todos, é dela que nós esperamos a cura, a solução, que depositamos a fé, a confiança, a esperança, que nos esclareça e que nos venha a resolver de facto aquilo que se está a passar no momento. Que na caso atual é a história da vacina, não é? E que a boa notícia será que em janeiro talvez começaremos com o plano de vacinação e, e as coisas pelo menos melhorem ou tendem a melhorar. Para além disso, um dos medos também que nos assola, e se calhar até dos mais importantes, refere-se à ameaça da ideia de morte. E esta ideia de morte, lá está, nós não pensamos dela de uma forma assim tão espontânea, tão consciente, na grande maioria das nossas situações, na nossa vida, não é? Embora ela anda sempre por aí. Às vezes tomamos contacto com esta ameaça de morte quando nós, sei lá, vemos alguém muito doente, quando nós ouvimos alguém que perdeu alguém, ou que a pessoa tem uma doença e que se calhar é muito grave e que o prognóstico é extremamente reservado. Portanto, isto assusta-nos e muitas vezes nós preferimos nem ter consciência do facto, não é? Em relação a esta ideia da morte e pensarmos sobre ela, a ameaça da ideia da morte. E, Manuela, quando é que nós percebemos, temos essa noção de que o medo está a atuar e está, de facto, a mudar os nossos comportamentos? Pois, eu acho que esta altura da pandemia e este ano, não é? Que isto a brincar passou-se um ano, isto aconteceu em março e já estamos no final do ano, parece que há aqui assim
um espaço estranho até, nós vivemos essa situação. Repare, o medo, de uma forma até muito inconsciente, acabou por ser o fator-chave do nosso comportamento. Logo no início, recorda-se a corrida inicial aos supermercados, não é? Foi o medo reativo à sobrevivência, muito relativo à sobrevivência. Toca ir buscar comida, porque eventualmente isto vai deixar de haver e não vamos ter, portanto, o que comer. A corrida ao papel higiênico, que muito foi falado, que muito até foi brincado, mas que continua essa corrida, e esse é um medo que está muito relacionado com a questão da degradação. As pessoas muitas vezes não sabem explicar muito bem porque é que vão a correr ao papel higiênico, não é? Mas tem muito a ver com esta questão do medo da degradação. E também a procura dos objetos de proteção, sei lá, das máscaras, das viseiras, das luvas. Portanto, foi esse medo que geriu e que nos levou a alterar muito o nosso comportamento. Portanto, a consciência de morte é uma forma de sabermos também que estamos vivos, não é? Será um bocadinho por aí, é uma consciência da nossa fragilidade, o que nos pode ajudar a dar sentido ao que fazemos e também às nossas escolhas. O pior disto tudo é quando nós deixamos em que o nosso agir, não é, é pelo medo. É? Especialmente o medo da morte, sem darmos conta disso ou sem termos consciência, e isso às vezes acontece, isso é um perigo muito grande, quando as pessoas que com isto, o medo começa a mandar, o medo começa a ser paralisante, quando eu tenho medo de morrer, começam a ficar hipervigis, seja nos sintomas, e isso é muito verbalizado, dói-me aqui, eu acho que já tenho Covid, ou espirrei, ou sinto uma dor de cabeça, ou muitas vezes nós ouvimos, sem ser na história da pandemia, com uma dor eu já penso que tenho um cancro, ou eu já penso que tive qualquer coisa, ou poderá ter sido um AVC, quer dizer, acabamos por ficar muito conscientes em relação a isso. E o medo da morte pode, de facto, paralisar-nos. Isso acontece Exatamente. com regularidade, tornar-nos menos racionais. Exatamente, menos racionais, tornar-nos muito assustadiços, não é? Muito assustados, com dificuldade em nos concentrar, com dificuldade em terminar uma tarefa, com a interferência naquilo que é a nossa atividade diária, a nossa vida, não é? Repare que raras foram as vezes na história contemporânea, não é? Em que a ameaça de uma doença conseguiu ganhar este espaço todo, entrou nas nossas vidas, entrou nas nossas casas, entrou nas nossas famílias e entrou na nossa mente. Não é? Isto entrou na nossa cabeça também. Portanto, muitos de nós, e às vezes isso acontece, às vezes até se brinca, o humor também é usado muito aqui, até tem medo quando espirra, ou quando tosse em público, não é? Se antes era um comportamento até normal, vamos dizer assim, hoje em dia a questão de espirrar, as pessoas já ficam todas que nem querem espirrar em termos públicos, porque isto, lá está, levanta toda esta questão do medo do que é que isso poderá fazer. A questão, por exemplo, também do medir a temperatura com muita regularidade, não só nos sítios que também, quando nós vamos a um hospital ou quando nós vamos a um sítio qualquer em que a temperatura nos é medida à entrada. Muitas vezes em casa as pessoas também fazem isso, e vão medir a temperatura, só que quando o medo nos assola é feito de uma forma muito contínua, não é? Muitas vezes, enfim. Portanto, de facto a Covid-19 fez com que a nossa atenção fosse reposicionada em direção a algo que acompanha desde o momento que nós nascemos, que é o que é esta transitoriedade da vida, não é? Esta questão da morte. Toda a gente sabe, aliás, os mais velhos já nos dizem que a única certeza que nós temos na vida é a morte. Pronto, quer dizer, nós já sabemos isso, não pensamos de uma forma tão espontânea e no nosso dia a dia. É esta certeza que a nossa existência de facto é finita, não é? E agora esse sentimento cada vez mais é potencializado, lá está, devido ao confinamento, às regras das restrições, às quarentenas e da ansiedade, que eu quase posso dizer que é uma ansiedade também quase pandémica. Não é? De quase todos nós, em intensidades se calhar diferentes, mas quase pandémica, que é aquilo que nós psicólogos também temos presenciado imenso. Portanto, o medo também pode ser um sentimento que tem origem em duas coisas. Por exemplo, nós temos medo de coisas que nós conhecemos, sei lá, tenho medo de andar de avião, tenho medo de andar de elevador, não é? São medos de coisas que conhecemos. E depois podemos ter medo de coisas que nós não conhecemos. E este medo de morrer por causa do coronavírus pertence ao grupo das coisas de que não conhecemos. Ainda sabemos muito pouco sobre esta doença, sobre a história deste vírus, como é que se manifesta, como é que não se manifesta, sobre o tratamento. Não há
um tratamento padrão no mundo, não é? De como é que se trata, é com este medicamento, é com aquele medicamento, vai ser com esta vacina, há de ser com mais não sei o quê. A própria heterogeneidade da doença é muita e isso assusta muito, acho que todos, nós todos em geral, os assintomáticos, os ligeiros, os moderados, os graves, nós temos pessoas ditas saudáveis sem problemas absolutamente nenhuns que vão parar aos cuidados intensivos, infectados com Covid-19, temos pessoas com doenças graves, com DPCOs, portanto doenças pulmonares crónicas obstrutivas, infectadas com Covid e tiveram sintomas ligeiros, aquelas que à partida pensámos nós, pessoas que já têm problemas respiratórios e que se calhar com isto então poderia ter um impacto muito maior e não, e isto também nos assusta imenso, não é? Não saber muito bem esta linha muito contínua, não saber muito bem como é que estas coisas são. E mais, se somarmos isto tudo, a enxurrada das fake news, não é? Das notícias falsas, dos negacionistas, então temos a tempestade perfeita. Não é? Ainda nos assusta muito mais, quer dizer, não sabemos muito bem no que acreditar, e nas teorias da conspiração ou não, se isto foi feito pelo homem ou não, se realmente é preciso da máscara ou não, ou se é preciso as proteções ou não, isto cada vez mais potencializa este sentimento de insegurança que vive connosco e que muitas vezes o que é que acontece? Nós passamos a quem está próximo de nós, aos nossos companheiros, aos maridos, às mulheres, aos pais, às crianças, não é? Também já falamos tantas vezes nisso, quando nós adultos passamos este sentimento de insegurança às crianças. E aqui deixo-me só meter o parênteses que eu acho que é muito importante também falarmos sobre isso. E que eu gosto muito de falar, apesar disto não ser uma situação assim tão fácil quanto isso, que às vezes os pais o que me dizem é estão cheios de medo e às vezes é um medo que é um medo perturbador, é um medo que de facto interfere na vida das pessoas e que pode causar de facto, em alguns casos até questões depressivas, questões ansiosas importantes do ponto de vista psicológico, portanto patológico mesmo, e os pais muitas vezes dizem-nos que, mas doutora, mas eu ao meu filho não digo isso, não é? Eu ao meu filho tenho cuidado de dizer e de tentar transmitir. Não se esqueçam que os filhos, os nossos filhos, os miúdos, eles não é só aquilo que nós dizemos, é da maneira como nós nos comportamos. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nem é tanto o que nós dizemos, é na forma como nós nos posicionamos, é na forma como nós agimos perante a adversidade, perante os problemas, é aí que eles vão buscar muitas vezes esse exemplo, e não da maneira como eu digo. Um dos exemplos que eu dou recorrentemente, e isto lá está, quem me conhece, há coisas que eu me repito, e é verdade porque eu acho que acaba por enquadrar um bocado. Se eu agora, eu não sou fumadora, mas se eu agora tirasse um cigarro e começasse a fumar e ficasse aqui toda refastelada, está a ver? E estava aqui e dizia-lhe assim, olha Eliseu, não fumo, porque fumar faz mal à saúde, mas estava aqui a fumar. O Eliseu, o que é que ficava desta mensagem? Do que eu estou a dizer ou do que eu estou a fazer? E claramente do que está a fazer. Pronto, os nossos filhos é mais ou menos isto. É? E isso é importante que nós tenhamos esta consciência, porque muitas vezes nós dizemos não fumes, mas estamos todos refastelados a fumar e a passar a mensagem que é muito bom e que é uma coisa até muito prazerosa fazê-lo. E não quero levar o assunto para o cigarro, é o exemplo só, a analogia para o resto e para isto também. Mas é importante que as pessoas percebam que grande parte da comunicação que nós fazemos habitualmente não é verbal. Não é mais. E a verbal não é, portanto, a maior percentagem da comunicação que passa e sobre aquilo que nós queremos, de facto, transmitir. E, Manuela Lopes, relativamente às pessoas que tiveram, que têm, portanto, o Covid-19, essas pessoas têm mais medo da morte do que as outras. Como é que elas lidaram nesse período, ou estão a lidar neste momento com terem Covid-19 e com este problema, com esta indefinição relativamente ao futuro e com esta questão da morte que nos exacerbou durante este tempo. E nos está aí a exacerbar. Nem mais. Daquilo que com pessoas que eu vou falando, com doentes que eu vou falando, com colegas que acompanham também doentes e também de alguns estudos que fui lendo, porque isto é um assunto que me interessa particularmente, aliás, como venho também dizendo, e por isso tenho muito interesse em ler até o que é que se vai fazendo por aí no mundo. Os pacientes recuperados e que tiveram Covid-19 contam como é lidar quase como uma montanha russa
de sentimentos, enquanto que o corpo sofre com os sinais que podem ser moderados ou podem ser severos da doença, emocionalmente sofre imenso e é esta montanha russa da expectativa e os sentimentos sempre muito exacerbados. Portanto, e as pessoas falam um bocadinho isso. É verdade que quando os sintomas são extremamente ligeiros, ou as pessoas até são sintomáticas, em termos psicológicos há algum relato, mas em termos de consequências, digamos, a curto, médio e longo prazo, não há tanta evidência quanto isso, porque as pessoas acabam por rapidamente retomar a sua vida dita normal, dentro desta normalidade, e a coisa fica. Mas aquelas pessoas, por exemplo, que foram internadas ou que sentiram os sintomas de uma forma mais impactante, digamos, falam claramente de cicatrizes psicológicas. Essa até é um termo, não é, que nós ouvimos das pessoas a dizer exatamente isso. Portanto, cicatrizes psicológicas com a experiência de terem a Covid-19. É? O coronavírus, seja pela questão do internamento, e isso nós também sabemos, e já há estudos que nos dizem que as pessoas que tiveram gravemente doentes, infectadas e internadas, mas também pode ter sido em casa, mas que lá está, que os sintomas tiveram um grande impacto, têm grandes probabilidades de vir a sofrer de stress pós-traumático. E isso nós sabemos do passado e é algo que também estamos atentos e que até alguns sítios já começaram a olhar para isso de uma forma diferente, e que eu acho que também é um tema muito interessante quando nós falamos sobre isto aqui, do stress pós-traumático mesmo e mesmo nisto da pandemia, porque de facto há uma probabilidade muito grande disso acontecer. Se para todos nós esta já é uma situação que de facto é complicado, porque estamos perante uma situação grave, uma situação desconhecida, desperta obviamente questões ansiosas, os doentes infectados com Covid-19 mais vulneráveis estão, não é? Além de terem a saúde debilitada, ou terem tido, não é? A saúde debilitada pelo vírus, as pessoas quando estão ou quando estiverem internadas, o que nos dizem muitas vezes é esta questão do isolamento, da privação que tiveram da família, dos seus amigos, das suas rotinas. Quase havia alguém que me dizia, eu nem sabia se era dia ou se era noite, não é? Esta própria noção quase do tempo, de ser quase uma coisa muito igual, até isto parece que era perdido. E ainda por cima estão rodeadas por todos os profissionais e todos os equipamentos, quer dizer, aquela parafernália toda que é também assustadora, não é? É assustadora até para os profissionais de saúde, mas para os doentes que estão ali confinados e com aquela parafernália toda, isto também. Somar isto tudo, sempre cheios de medo. E cheios de medo da morte, que é um medo real, e que as pessoas que podem morrer, em que eu posso morrer e a pessoa que está aqui ao lado também. E muitas vezes isso até acontecia, não é? O vizinho do lado. Ainda mais isso suscitava esta questão de que isto pode-me acontecer a mim. Portanto, é uma questão que está aqui, muito presente. E aquilo que vemos é que é normal que após o internamento, após a alta, mesmo em casa, e que os doentes ficam melhores em termos da infecção do Covid, algumas pessoas continuam a sofrer de ansiedade, às vezes relatam muito pesadelos, por exemplo, insónias, e depois há casos mais graves que de facto podem vir para a questão da depressão, para a questão da perturbação da ansiedade propriamente dita. Os sintomas são muito diversos, também já falámos um bocadinho sobre isso. O que é preciso é estarmos atentos a eles, àquilo que não é assim muito normal. E onde é que isso pode aparecer? E às vezes é isso que as pessoas ficam um bocadinho estranham, porque eu tive a doença, isto mexeu muito comigo, mas parece que a coisa começou a ir nas minhas rotinas. Mas de repente tive um ataque de pânico. E como é que isto pode acontecer? Por exemplo, com coisas muito simples, uma simples ida ao médico. Uma simples ida ao hospital, uma simples ida ao centro de saúde ou uma clínica privada, que ativou essa memória. Às vezes um cheiro que é muito idêntico àquele que passou no hospital e que lembrou não sei o que quando esteve também, ou quando esteve a fazer um determinado medicamento ou isso. Portanto, e depois, por exemplo, isto também tem sido um fenómeno também curioso. Há pessoas que ficam com tanto medo de infectar os outros, portanto, tiveram a doença e ficam com tanto medo de infectar os outros, que passam a ter comportamentos obsessivos de limpeza. Não tinham antes, não estamos a falar das perturbações obsessivo-compulsivas, são aquelas doenças em que a pessoa por si só pode ter rituais de limpeza, mas isto, o medo, toma conta de mim, daquilo que falámos há um bocado, o tal comportamento e as minhas decisões.
não é? Toma conta desta maneira que ficam obsessivos em relação à limpeza. E também já vimos casos, não são os mais comuns, mas há casos de uma agressividade latente. Isso é o quê? Está a ver tipo aqueles nervos muito miudinhos que estão ali muito, parece que não se passa nada e de repente uma situação qualquer faz uma explosão que muitas vezes dá origem a comportamentos violentos. Alguém me dizia assim, eu não sou assim, mas o que me apeteceu foi mesmo bater em alguém. Portanto, e só não bati porque não sei quem se meteu e eu nunca fui assim. E a situação também não era sequer merecedora disso. Situação tensa, mas não era quer dizer, nenhuma situação merecedora de agressividade física, note-se, não é? Mas percebe o que quero dizer? Quer dizer, a pessoa tinha também esta noção. Em que estamos a extremar até as nossas posições, diria. Os nossos comportamentos estão mais extremados do que até aqui, fruto desta pressão que temos vindo a viver. É isso. É isso, e se não fomos afetados ainda pela doença em si, diretamente, somos indiretamente, e por isso é que fala quase extremados, quase em termos gerais, por isso é que eu quase me atrevo a dizer desta ansiedade pandémica, não é? Muito, que não é tão local, ou tão minha, ou tão sua, ou tão de Guimarães, ou de Portugal, ou do mundo inteiro, se calhar. Não é? E quanto à comunidade, a comunidade está toda mais receosa ou estamos a falar só de os indivíduos estarem mais receosos? Isto já foi extrapolado para toda a sociedade? Há alguns estudos que foram feitos em situações do ébola, em situações da gripe A, em situações até do SARS e do MERS, destas questões víricas, e que fazemos algumas previsões e com isso estima-se, não é? Faz-se algumas, lá está, previsões, o que é que pode acontecer com os doentes Covid e em termos da sociedade em geral, porque é como disse, pode ser de uma forma direta e pode ser de uma forma indireta. E nós sabemos a questão dos cuidados intensivos e os doentes dos cuidados intensivos. Por exemplo, no Reino Unido há uma coisa muito interessante, que é um grupo de trabalho de resposta ao trauma Covid, em que os doentes que passaram pelos cuidados intensivos, nós sabemos que são aqueles que correm maior risco em termos também psicológico, estamos a falar só desta área, porque sabemos que à volta de 30% podem desenvolver os tais stress pós-traumático, questões depressivas, questões ansiosas, são acompanhados mais ou menos durante um ano. Portanto, já há essa previsão de fazer este acompanhamento assim. E também sabemos, muitas vezes, que, seja as questões das depressões, das recuperações, muitas vezes não são estas coisas tão típicas, e isso é que também pode ser um bocadinho perigoso da pessoa poder pedir ajuda ou ter alguma alteração na vida dela para poder colmatar isto, que é o quê? A fadiga constante, as pessoas sentem-se muito mais cansadas, não têm a energia que tinham. Está tudo mais ou menos, pronto, mas aquela energia que tinham, não têm. Aliás, isso é uma das coisas que eu ouço muitos doentes Covid que me dizem que até recuperar, houve uma senhora que me disse, parece que a máquina tem que aquecer, e então demora, e esta falta de energia é algo também que se ouve, e há estudos, e inclusive no Reino Unido essa informação também que nos está a chegar, as mudanças do humor, a questão do sono e também os distúrbios da memória. Está a ver? E se nós tivermos isto assim mais pontualmente, não é algo que me faz logo procurar ir ao médico, ir ao psicólogo, ou alterar aqui, ou cuidar de mim, ou pôr tudo em stand-by, porque é uma coisa assim meio focal, mas com isto pode ser coisas muito incipientes, digamos, incipientes, que pode levar depois a manifestações e a problemas psicológicos importantes. Portanto, há estes riscos de acontecer nos doentes Covid. Em termos gerais, eu acho que é um bocado assim também, quer dizer, mesmo, eu acho, e muitas vezes digo isto de nós passarmos esta pandemia sem sermos infectados com o Covid, vai ser assim uma sorte, não é? Digo eu, da forma como isto continua e da forma como está tão disseminado e ser um vírus altamente contagiante, de facto, será uma sorte conseguirmos chegar ao fim disto e não estamos infectados. Claro que a grande questão aqui é o impacto que isto pode ter em termos físicos e da nossa saúde e depois também da resposta em termos do SNS, que já falámos e que é um dos grandes problemas. Em termos da sociedade em geral, nós vimos até, Eliseu, quando foram levantadas as medidas de restrição antes deste plano de emergência últimos que aconteceu. Havia pessoas que, apesar de tudo, tinham muito medo de sair de casa e não saíam. E não estamos a falar só do grupo de risco. Havia pais que não queriam deixar os miúdos ir para a escola.
Há pessoas que estão em casa desde março. Há Medo. pessoas que estão em casa, é isso, pronto. Há pais que não, falámos disso na semana passada com a doutora Adelina, há pais que não queriam deixar as crianças voltar à escola. E sei que isto foi um assunto também muito polémico porque, e eu vi até alguns pais que se foram informar até do estudo em casa, que nós em Portugal nem temos tanto essa vertente, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Que os meus estudam em casa e fazem os testes, os exames e tal, e que isto trouxe ao de cima isto. Portanto, está a ver, não são estas consequências diretas de eu ter sido infectadas, mas também são estas coisas indiretas. E depois é verdade que à medida que o confinamento estamos em casa, de março, não é o mesmo de agora, não é? Apesar de tudo, há algumas restrições, há recolhas obrigatórias em alguns sítios, há algumas medidas mais específicas, que me parece bem, quando começamos a olhar não para o todo, mas começar a ver quase sítio a sítio, não é? O que é preciso fazer, e acho que isso também se deve à melhoria um bocadinho dos números, mas é verdade que à medida que a liberdade volta, a importância das nossas decisões individuais cresce. E foi isso que nós vimos também, que falámos imenso sobre isso, não é? Se calhar aqui não se trata tanto de encontrar opção correta, 100%, não sai de casa, ou sai e vai dar só um passeio, ou sai para ir ali, ou não sai, ou é o filho que vem, ou é o filho que não vem. Nós temos é que tomar as decisões que de facto são menos perigosas. É quase uma questão de gerenciar, não é? De gerir o risco, não é? Isto, eu acho que temos sempre que entender a magnitude da ameaça a que estamos expostos. E de facto o que passamos aqui em Guimarães e que passamos, ainda estamos, quer dizer, estamos ali na linha, não é? Ainda não podemos quase falar assim num passado tão passado. Não podemos esquecer exatamente isso. Nós estamos muito acima dos 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias. Portanto, nós estamos, nesta altura, numa posição de risco extremamente elevado. É Em, mais. portanto, que é o máximo risco. Portanto, embora os números tenham vindo a cair nos últimos dias apenas, ainda não dará para nós relaxarmos minimamente, diria eu. Nem mais, minimamente. Daí que eu acho que continuo a ressalvar isso. Não podemos esquecer esta magnitude da ameaça a que estamos expostos e que de facto estão a vir vírus altamente contagiante e que não sabemos que impacto é que isso tem em cada um de nós, não é? Que falamos há um bocado. Há quem passe assintomático e saiba porque até vai fazer uma cirurgia e porque até vai e percebeu que está positivo, e há quem tenha os sintomas, como digo, pessoas até saudáveis e que tenham até que serem internadas, não é? Portanto, isto retomando um bocadinho ao que estávamos a falar, há dois fatores que influenciam este risco que enfrentamos em relação ao coronavírus, que é o de ser infectado e possivelmente o de desenvolver um quadro grave e mesmo o de morrer. Não é? E este tal medo de morrer, que isto é uma questão que eu não quero só ser infectada, porque eu também não sei como é que isto vai ter, e sei que eu não estou livre, apesar de poder ser mais ou menos saudável, de poder ser internada e sei lá, não é? Disto ter uma dimensão em que eu possa de facto morrer. E isto é muito assustador do ponto de vista psicológico, mesmo que não tenham sido ainda infectados. E quais as consequências para a saúde mental de ter este medo da morte? De que forma é que podemos também evitar que este medo afete a nossa saúde mental? Pois, o medo de contrairmos esta doença, portanto, de sermos infectados, acaba por ser um medo que eu diria mesmo que é um medo natural, é algo natural, quer dizer, natural no sentido que é impossível de ser evitado, não é? O lado positivo, se assim podemos dizer, e já falámos um bocadinho em relação a estas questões do medo, é que isto faz-nos olhar por nós e faz-nos ter cuidado e faz-nos até ter estes comportamentos mais protetores, não é? Usar a máscara, quando eu não gosto nada de usar a máscara, não cumprimentar as pessoas como antes cumprimentava, deixar, pronto, aceitarmos algumas coisas que não achamos muita piada, mas é este medo que faz com que não nos coloquemos em situações de risco. Evidente que a parte negativa, e sobretudo quando é muito exacerbado, é quando o medo causa muito sofrimento. E às vezes isto acontece, e eu vejo isto com alguma regularidade, é que o medo pode causar tanto sofrimento que impede que as pessoas continuem a sua vida de uma forma normal. Não é? É claramente
impeditivo daquilo que é a normalidade da vida daquela pessoa. Claro que a situação é inédita, é uma situação assustadora, em que misturamos um bocado isto, quer dizer, o medo em relação à doença, o medo em relação à morte que ela nos pode trazer, o medo em relação a termos a nossa vida dita normal, que pode ser, por exemplo, devido ao isolamento, devido às medidas do plano de emergência, porque eu agora até me apetecia tomar um café com os meus amigos e não posso, e isto tudo até já, e nós vemos isso também com as sensações e com os medos também de perder empregos, de perder oportunidades importantes na vida. Quantas pessoas já disseram que, por exemplo, tinham uma proposta de emprego até vir o Covid e isso ficou tudo em stand-by. Porquê? Porque as empresas ficaram com receio, com medo de investir exatamente nisto, não é? Portanto, há pessoas que até sentem que perderam oportunidades importantes que, se não fosse o Covid, se calhar até as tinham agarrado e até vivido. Então, como evitar que o medo se torne, ou que o medo afete a nossa saúde mental? Isto com as recomendações que temos vindo a falar. Se calhar começaria por a questão da informação, muito importante isso. Eu todos os dias na consulta falo sobre isso. As pessoas dizem mesmo, eu vejo os noticiários, fico doente e fico pior que sei lá o quê. Claro que sim. Portanto, não é que não é seja para ver os noticiários. O que eu acho é que as notícias e toda a informação sobre isso deve ser muito medida. 1, 2 vezes no máximo. Voltamos ao mesmo, de fontes fidedignas, atenção ao que lemos, atenção ao que ouvimos, atenção onde é que vamos buscar informação. Portanto, o excesso também, o facto de eu ouvir os telejornais e ouvir até sítios fidedignos e volta e meia até vou consultar, este excesso também vai gerar ansiedade. E também vai gerar medo, porque estou constantemente a ser invadida por esta informação, que é uma informação até negativa. Portanto, muitas vezes o que nós aconselhamos é que as pessoas nem ouçam. E que de vez em quando vão ler qualquer coisa e quer dizer que se mantenham de facto informadas, mas que haver, não é? Um bocadinho fazer esta gestão. Outra medida essencial é manter as rotinas, nós estamos mais por casa, então tentar manter as rotinas dentro das nossas casas, dentro daquilo que é o possível, mas mesmo dentro de casa, e eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, nós temos de ser criativos, não é? Porque senão às tantas tudo aborrece, já aborrece ver televisão, já aborrece ficar fora ou já aborrece, pronto. Portanto, nós temos que tentar procurar novos projetos, tentar com que o tempo passe de uma forma melhor, sobretudo nestas alturas em que temos que estar confinados em casa, com os recolhas obrigatórios e com essas coisas todas, dedicar tempo a si próprio, esta situação do autocuidado, de fazer coisas que façam bem, como dissemos, coisas que sejam execuíveis, portanto fazíveis, que eu posso fazer agora, não é? E não daqui a uma semana ou duas, o que é que eu posso fazer agora? Ouvir música, ver televisão, ligar a alguém, portanto esta questão do cuidar. E pronto, e tentarmos perceber que eu posso sentir medo, portanto também falámos um bocado desta questão da validação, de saber o que é que estamos a passar, o que é que estamos a sentir. Às vezes é preciso parar 5 minutos e perceber isto. E porquê que eu estou assim? E porquê que eu estou mais nervoso? Ou estou mais ansioso? E porquê que não me apetece tanto falar? Tentar perceber um bocadinho isso. Pode ter a ver exatamente com esta situação toda, que é normal nós sentirmos isso. Normal não no sentido positivo, atenção, mas normal devido à situação que estamos a passar. E que estamos a passar todos. Associado a isso, em que a pessoa se permite, quase que se dá autorização de sentir isso, está a ver? Não é que eu sou forte e que eu não tenho tempo para estas coisas, e isto muitas vezes é que leva a situações patológicas posteriores, o tal autocuidado que falávamos há um bocado. Em questão, em relação àquela sensação de morte que está mais próxima de nós, não é? E que é mais possível, que isto da pandemia nos trouxe, que nos leva à tal ansiedade, que nos leva ao tal medo, também um bocadinho por aí. Eu acho que é importante nós percebermos o que é que estamos a pensar, percebermos qual é que está a ser especificamente o nosso medo, com isso tentarmos ter e fazer coisas que nos relaxe. Repare, não é propriamente ignorar a coisa, mas também não podemos hipervalorizar, portanto faz parte um bocadinho deste processo e faz parte desta altura toda que estamos a viver, e cada um à sua maneira, mas acaba por ser uma sensação muito, muito, muito coletiva, não é? Enfim, claro que há pessoas que já passaram por situações em que este medo exacerba porque perderam de facto alguém,
e infelizmente cada vez mais esse número também tem vindo a aumentar, não é? Pessoas que morreram e que deixaram filhos, netos, pais, enfim, e isso também às vezes é muito complicado e às vezes nós também ouvimos como é que eu posso, se agora os rituais dos funerais não são os mesmos, como é que eu posso ajudar a minha amiga, a minha prima, a minha tia, e às vezes eu acho que o mais importante aqui é que nós devemos deixar claro que estamos cá, quer dizer, não é mostrar à pessoa e às vezes faz uma pequena diferença e isso também vou falar de testemunhos que às vezes ouçam, que eu ouço, que é esta coisa que às vezes nós temos de porque isto da pandemia também trouxe algumas transformações das empresas, nós temos agora quase tudo entregue em casa, não é? Então houve alguém que recebeu, penso que foi um bolo e uma coisa extremamente simbólica que uma amiga enviou, e porque ela tinha perdido um familiar, e isto teve um impacto psicológico positivo muito grande, portanto foi um mimo, digamos assim, mas é por aí que nós podemos também nos posicionar, quer dizer, no fundo é tentar replicar uma sensação de acolhimento, que não podemos estar lá e que não podemos abraçar, mas aquilo que nós podemos chegar a essas pessoas que nós gostamos. Também é importante ressalvar que muitas vezes as pessoas não querem falar sobre isso, não querem falar sobre a pessoa que morreu, não querem falar sobre... Há que dar esse tempo, há que dar esse espaço e não forçar as pessoas a falar e estarem pronto, constantemente em relação a isso. E eu acho, eu assim quase em termos finais, eu acho que nós vamos ter todos uma consequência em relação a isto, eu acho que nos vai atingir um bocadinho a todos, não é? Em menor ou maior, em maior nível. Eu acho que é importante até fazermos um exercício coletivo, porque depois vamos ter que dar contas e vamos ter que lidar com as consequências económicas, com as consequências sociais, com as consequências psicológicas, com as consequências de saúde. Isso é outra das questões que hoje também se fala muito, mesmo em saúde física, que é, será que isto não vai deixar sequelas mais tarde e que vai haver, não é, em termos futuros? Portanto, nós vamos ter que lidar um bocado com isto, mas eu acho que cada um de nós, e sobretudo nós todos enquanto um coletivo, enquanto comunidade, vamos até passar quase por um processo de renascimento, não é? Quer dizer, eu acho que o mundo, e isso fala-se muito, e é uma frase que não é minha, mas que enquadra muito bem, que é, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Portanto, quase que se fala no mundo pré-Covid, no mundo Covid, e depois iremos falar, sim senhora, no mundo pós-Covid. E alados, sejamos todos um pouco melhores quando chegar esse momento. E Manuela, estamos no final desta edição do Consultório Aberto. De hoje a 8 dias voltaremos a falar aqui neste espaço dedicado ao apoio à saúde mental e que já vai na 20ª edição, portanto este é já o 20º programa, quase que poderíamos abrir uma garrafa de champanhe. Posso enviar-lhe uma garrafa de champanhe para a sua casa. Fico a aguardar. Para evitarmos uma maior proximidade neste tempo, temos de continuar, diria eu, e para fecharmos esta edição, continuar resilientes por mais algum tempo, até de facto podermos respirar um pouco de alívio e poder eventualmente ter aqui as restrições um pouco mais aligeiradas no que ao território do Conselho de Guimarães diz respeito. É isso que temos que ser, resilientes? Eu acho que essa mensagem é excelente e acho que isso é acabar de uma forma excelente o programa. É exatamente isso, é para as pessoas não baixarem a guarda, é para as pessoas continuarem a lutar, continuarem a lidar com isso. É importante, tudo ajuda, não é? E ajuda muito a mitigar esta pandemia e a baixar estes números para podermos respirar todos fundo, não é? E de alívio e deste peso em cima dos nossos ombros e esperando que seja mais cedo e não tendo dúvidas nenhumas que todos nós podemos contribuir com isso, não é? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, é por aí. Eu acho que tem que ser uma mensagem também esperançosa, em que temos que dar a todos e até para nós próprios, porque isto não é fácil absolutamente para ninguém, mas é por aí, é por aí. Vamos convidar quem nos vê nesta altura a enviar-nos dúvidas e preocupações para leitor@maisguimarães.pt. Podem enviar também por mensagem privada para a página do Facebook do Mais Guimarães. Convido-vos a subscreverem ainda o canal do YouTube do Mais Guimarães, onde estão 20 programas do Consultório Aberto, com Emanuela Lopes, psicóloga no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. E Manuela, até para a semana. Até para a semana, Eliseu. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana.
Estaremos cá de hoje a 8 dias, no próximo sábado, a partir das 18 horas.